Alô, amigos Urbano! Começa agora mais um episódio do único programa que fala exclusivamente sobre a história do Santos. Eu sou Vinícius Cabral, estou aqui com meu parça, Fernando Ribeiro. E aí, mano? Tudo bem? Não tamo, né? Como é que tá? Rapaz, não está fácil. Não está nada fácil ser santista nos últimos tempos. Mas o que me conforta é que a gente vem aqui a cada 15 dias falar sobre o passado. E no passado ainda tem algumas coisas muito boas, né? Precisamos dar um hino, né? Um passado e um presente só de glórias. Um passado e talvez o futuro só de glórias. Porque o presente são só lamúrias, né, Vinícius? A gente tá aqui no estúdio da Rádio Ômega e... Um grande abraço pro Marcelo, nosso produtor. Esse é um monstro. Marcelão, pô, cara, sangue bom demais. Episódio 74, Fernando, a gente tava falando disso agora, já deve ter mais de 100 horas de conteúdo, né, do Amigos Urbano, bastante sobre história, mais, né, tem série do Pelé, série do Paulistão, série do Zito. A gente tá falando isso porque a gente tinha um programa de apoio, reformulamos, né, mudamos, o apoio tá livre lá, quem quiser apoiar a gente, fique à vontade para qualquer valor. A gente tem um grupo do WhatsApp, a gente troca ideia, troca pautas, fala com o pessoal, tem que tá chegando gente nova, inclusive, então fiquem à vontade, é um jeito da gente manter o projeto, de pagar os custos aqui do estúdio. E o nosso grande sonho era que a gente juntasse uma grana para poder viajar, para fazer entrevistas, para ir atrás de personagens, enfim. Tamo aí, né? Vamos guardando dinheiro aí, uma hora a gente chega lá. Aos pouquinhos a gente consegue alguns objetivos. Fernando, a gente sempre fala que não vai falar, mas vamos falar, né, cara? Estamos gravando esse programa poucos dias depois do Santos ter tomado uma escovada do Cuiabá. Meu Deus. Inacreditavelmente, o Santos foi feito de gato e sapato pelo Cuiabá. Eu nem vou falar do mérito do Cuiabá, assim, porque, enfim, acho que o Santos hoje é o pior futebol da série A, talvez junto com o Coritiba ali, né? Talvez o pior futebol da primeira divisão da América do Sul. Pode ser. Porque não consegue ganhar do Lanterna da Bolívia, né? É uma vergonha esse time, a figura que representa ele é o presidente, né? O presidente do Santos é uma vergonha. Sim. Péssimo, pior presidente que eu já vi na história do Santos, inclusive, assim... Pessoal, mas tu apoiou ele? Apoiei. Não votei nele, mas acho que ele tava fazendo um bom trabalho no começo, depois, lamentável. Só erra, narcisista, incompetente, ruim de trabalho, não entende de futebol. E tá naquela questão de Midas ao contrário, isso, né? Ele tá tendo azar, né, também. Uma pitada de azar também, essa história do Soteldo. E se cerca mal de pessoas, né? Sim. De treinador, então, cara, eu nunca vi. Os treinadores que ele contratou, Bustos... O Olan até foi uma boa o Olan deixa quieto. Bustos, o Diniz e o Carille também ficam na minha, mas Lisca, Hellman, Turra, cara, coitado, Turra não tem culpa de nada, mas o Turra não tinha que ter aqui no Santos. Pelo amor de Deus, não. Talvez com auxiliar, mas assim, torcendo mais do que nunca. Eu nunca torci tanto pra alguém como eu tô torcendo pra esse rapaz Paulo Turra. Sim. Porque a salvação do Santos passa por um bom trabalho dele. Se ele for demitido daqui a 2 meses, é que o Santos tá ruim, tá mal ainda. Exatamente, e aí talvez não tenha mais tempo de ter se ele trocar o Turra, vai entrar quem e faltando o quê? Então, meu Deus. Que Turra faça o melhor trabalho da vida dele. Você está afastado, inclusive. Se o senhor estaria até afastado se Paulo Turra estivesse aqui, porque agora a moda no Santos é afastar pessoas. O Turra é afastar todo mundo. Mas é isso, Fernando. Quer completar com os seus pensamentos sobre essa fase nefasta da nossa história? Não. Não há palavras para relatar. Assim, eu acho até. E fica aqui o parabéns ao pessoal que tá produzindo conteúdo. Tem que ter a saúde em dia. Do dia a dia do Santos, né? Diário do Peixe, De Olho no Peixe, Noronha, Autêntica, isso, Anitta, Nájila. Tem muita gente aí, o Caio Russilo, tem muita gente fazendo coisa galera muito do Esporte por Esporte, né? Há anos, há décadas. Isso. E parabéns aí, pessoal. Porque olha, tá bem difícil. Paulo Alberto também. Paulo Alberto, pessoal da Opinião Autêntica aqui da Rádio Ômega também. E assim, parabéns mesmo, porque tá difícil, né? Fazer um conteúdo. Eu não conseguiria, de verdade. Tem muita dificuldade, né? Eu tô afastado de tudo, cara. Eu vejo o jogo ali. Agora a gente não pode nem ir no estádio, né? Ainda tem a punição. Sim, não sei se é bom ou se é ruim. É ruim, cara. Não, é ruim sim, mas bom talvez ruim também, porque, enfim, a torcida do Santos talvez ia fazer coisa muito pior. Mas esse time já é ruim. Tá, eu acho que sem apoio, jogando em campo neutro contra times melhores, vai ser tipo jogando fora de casa praticamente. Já vimos contra o Flamengo. O jogo de domingo vai ser, eu acho que o divisor de água. Goiás, Santos e Goiás. É que a gente vai, quando esse programa for ao ar, o Santos já vai ter jogado contra o Goiás e esperamos que vencido. Esperamos que vocês estejam felizes. Se vocês estiverem tristes, enfim, mais um motivo para estar escutando esse episódio aqui. E só uma correção, Fernando. O Vitor Hugo, filho do Vantuil,
Ele já tem o time dele, tá? Já tem? Já, é o São Paulo. Ele tá pro São Paulo. Ele pensa bem, Vitor Hugo. Não é melhor pensar? Ouve bastante, Vitor, os programas aqui do Amigos Urbanos. Vai lá pra trás, ouve os primeiros, ouve as séries. Eu sei que a situação tá ruim agora, mas vai melhorar. Mas também se você escolher o São Paulo, não tem problema. É um grande time, né? Tem que ir. São Paulo sim. Não é tão bom quanto o Santos. Não, exato. Também falando isso agora, ele não vai entender, né? O São Paulo é um grande time, Vitor, mas tem um time melhor. Tem um time no Brasil que é melhor, é o Santos, você pode mudar de ideia ainda. Um abração pra você. Valeu, muito obrigado pela sua audiência, viu, Vitor? Eu que vou daqui, Vinícius? Vai porque a gente precisa falar de coisa boa. Meu Deus. Bom, no final de 2005 e no começo de 2006, o torcedor santista ainda estava um pouco machucado, né? Primeiro porque em agosto de 2005... o Robson de Souza, o Robinho, que era ídolo da torcida naquele momento, hoje não mais, havia sido vendido para o Real Madrid após uma negociação que foi bastante conturbada, né? Se negando a treinar, enfim, as ruas não esqueceram disso também. Foi ridículo, Robinho, né? A verdade é essa. Exatamente, enfim, o Robinho já tinha mostrado para o que tinha vindo. Vale destacar aqui na última camisa desse rapaz que usava a camisa 7. Última partida. Última partida desse rapaz que vestia a camisa 7. O Santos teve uma vitória jogando contra o Paysandu, lá em Belém, no Mangueirão. E aí o Santos alcançou o topo da tabela e dividia a liderança com o Corinthians. Só que a saída do seu, então, principal jogador causou um efeito dominó desastroso na equipe, que na época era comandada pelo Alexandre Galo. O Santos acabou caindo muito de produção, obviamente caiu também na tabela, e atingiu o seu ponto talvez mais desmoralizante naquela época, do século. Se a gente pegar de 2000, aqui depois tem o 8x0 do Barcelona. Mas acho que é diferente. Eu acho que também foi bastante vexatório pela proporção mundial. Sim, isso é. Jogando no Pacaembu, o Santos, que era comandado por Nelsinho Batista, perdeu por incríveis 7-1 para o Corinthians, uma partida que quem vivenciou jamais esquece, seja o corintiano, seja o santista, né? Uma partida marcante para as duas torcidas. Para a torcida do Santos, algo extremamente negativo, um dos piores dias para estar vivo. Né? Tudo deu errado naquela tarde, mas depois, né, com o tempo, as coisas acabaram se encaixando de maneira, em alguns momentos, torta, mas acabaram entrando no eixo. E o torcedor santista que quiser ver os vídeos desse jogo, eu não recomendo, né? Vai perceber que nenhum dos jogadores do Santos comemorou muito bem o gol de empate que foi marcado pelo Geilson, né? Na verdade foi contra, né? Foi contra, mas foi dado pro Geilson. Pro Geilson, então ali naquela tarde no Pacaembu tinha algo semi-nebuloso. Fernando, tem muita história sobre esse jogo, né? Tem um papo que nunca foi oficializado. Tem até o juiz, o árbitro que apitou essa partida, depois de uma entrevista falando que os jogadores do Santos queriam derrubar o Nelsinho. Isso. É um papo que sempre rolou. Nada confirmado, a gente vai dar a escalação do Santos, tinha alguns cobras ali. Não era um time ruim. Não era. Calma, a gente vai chegar lá. Mas não era um time pra tomar 7 gols, jamais, né? Do jeito que tomou. A facilidade que você tomou um gol com menos de 1 minuto, né? Foi. O gol do Rosinei foi com menos de 1 minuto. Foi. E aí depois, no segundo tempo, foi uma avalanche. Não, foi ridículo. Tomou até gol do Marcelo Matos. De falta, acho. Isso. Então, assim, tudo deu errado, mas também talvez tenha tido um empurrão ali. Sim, tem a mínima dúvida. Vamos às escalações. Aí o Fernando falou que o time não era tão ruim. Acho que ele quis dizer porque tem alguns nomes bons, mas como o time era ruim. A gente pode... Vamos lá. Saulo, goleiro. Bom ou ruim? Todo respeito à figura humana da pessoa. Não, grande Saulo, bom filho. Não, mas o jogador. Não é goleiro do Santos, certo? Bom, né? Paulo César, excelente. Sim. Excelente. Alisson, não é esse Alisson, é um outro Alisson, zagueirão. E Rogério, a zaga. O Alisson começou bem, né? Tá, mas nesse jogo ele e o Rogério... Não, sim, mas acho que o Alisson chegou até a jogar na seleção de base, eu acho. Pode ter jogado, mas Alisson e Rogério, uma zaga pra esquecer. Kleber, lateral, excelente, craque, beleza. No lugar do Alisson entrou o Wendel, que era lateral, meia, era um pouco de tudo. Isso. O meio campo era Fabinho. Bom jogador. Muito bom jogador. Depois entrou o Matheus, cara. Não sei quem é Matheus. Não lembro desse Matheus. Deve ser algum jovem da base. Heleno Faísca. Ricardinho e Giovani. São 3 nomes, Fabinho, Ricardinho e Giovani. Bom, mas, cara, eles juntos não podem jogar. Tipo, não dá. Bola demais. Mas... Ricardo e Giovani não podem jogar juntos na meia de um time competitivo. Não dá. Um Giovani já é idoso, né? E o Ricardo também. Geilson e Luizão.
Um ataque mais pesado que... Cara, Luizão já não querendo mais nada com nada, com Luizão 650 Luizão no modo contusões, sapo já. sem condição nenhuma de jogar, não fez nenhum gol pelo Santos, sim, passagem vergonhosa. Assim. Foi expulso, né? Contra o Corinthians? Né? Não nesse jogo, naquele outro. O outro, isso. E depois entrou o velho Basílio, que ok. O Corinthians vinha com Fábio Costa no gol, Eduardo Ratinho, Marinho, Wendel e Hugo, também uma linha de zaga nada demais, na minha bem, inclusive meio pavorosa, assim, para então, pensar. Esse Será que o Marinho era bom jogador? Bom jogador, da Baixada aqui, né? Marinho daqui. Um abraço se estiver assistindo, Mário. O meio campo era muito mais ou menos também. Marcelo Matos, médio, Rosinei, muito bom jogador, Bruno Otávio, esquecível. Carlos Alberto, jovens, não escutem o que o Carlos Alberto fala. Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico, né? E o Carlos Alberto, ele falando, parece que ele é o Zidane. Mas não, ele era um bom jogador. Bom jogador. Aquele do quem jogou mais? Você, o fulano de Dal, dele é impagável. Dele do lateral Gabriel é impagável. O lateral Gabriel, ele colocou só, acho que foi Leandro e Cafu na frente acima, dele. Nossa. Assim, o Carlos Alberto era bom jogador, mas nada demais. O ataque era muito bom. Tevez e Nilmar. Entrar no Di Nelson, que era uma promessa na época. O Wesley, que acho que era um zagueirão. Isso. E o Jô, que era um jovem ainda. Muito jovem. Sim. Eu acho que ainda é o jogador mais jovem da história do Corinthians. Pode ser. Né? E o Jô, ou marcar gol ou a jogar. Jô, bom jogador de Copa do Mundo. Sim. Técnico Antônio Lopes, o delegado. Ou seja, é um time que foi campeão brasileiro, mas que também não era essas coisas todas. Ficou muito marcado pela arrancada que deu no final e muito por esse 7-1, Fernando. Sim, não, e assim, o Tevez fez um campeonato brilhante. Né? Jogou muito. Tevez jogou muita bola, né? Mas esse campeonato ele foi brilhante mesmo. O Nilmar também foi muito bem, mas o Tevez, eu acho que até o Tevez foi bola Roger, de ouro. Né? E acho que o Tevez foi bola de ouro, né? Pronto. Da sua cara. Ele foi muito bem nesse campeonato. Muito então, bem assim, mesmo. do meio pra frente era um timaço. Sim, né? Pô, você tinha Carlos Alberto, Roger, Nilmar, Tevez, Jô, enfim, Rosinei chegando. Era um timaço. Mas do meio pra trás, não era isso tudo. Do nosso lado, Fernando, pra se destacar só o gol do Geilson, né? Que o Santos chegou a empatar o jogo. Sim, né? O Santos fez o gol com o Cobrança de escanteio, né? Cobrança de escanteio, acho que do Ricardinho, o Rosinei fez, o Geilson fez, ninguém comemorou, muito estranho. E aí depois o que se viu foi um 7-1 desmoralizante. E pior, Fernando, no jogo seguinte, o Santos tomou de 4-0 do Inter. Verdade. Que a torcida ficou feliz, né? Porque o Inter brigava pelo título. Exatamente. Foi um jogo em São Caetano, né? Exato. Ainda tinha tudo isso, né? Você tomou de 7 do Corinthians, você não pode ganhar do Inter agora, né? É isso. Como é que cai isso dentro do elenco? Então, ou seja, era um futuro a curto prazo ali, muito incerto, né? Sim. E o torcedor mais fanático, Fernando, aquele que, tipo eu e você, que sabe com quem o Santos vai jogar na semana que vem, na outra semana e na 25ª rodada, aquele que acompanha a tabela, ficou mais temeroso ainda, Fernando, quando no ano seguinte viu que o Paulistão, logo de cara, previa um Santos e Corinthians no Morumbi, dia 12 de fevereiro, ou seja, bem no começo do ano. Sim. Ali, os times sem ainda muito ritmo de jogo. O Corinthians... Algumas contratações chegando, né? Isso, mas o Corinthians que já era um time forte com algumas outras contratações. Por exemplo, até acho que o Ricardinho foi pra lá, se eu não me engano. É verdade. Foi pra lá o Ricardo, ele voltou. E a expectativa tanto na imprensa e da torcida, de ambos os lados, tanto do nosso lado quanto do lado deles, era de a vitória contundente do Corinthians, né? Ainda mais jogaria de novo em casa, né? O Pacaembu aquele dia foi casa do Corinthians e o Morumbi não foi dividido aquele dia, foi casa do Corinthians também. Foi. E o Corinthians bateu o campeão brasileiro naquele ano, ou seja, era um time campeão, reforçado, e que ia pegar um Santos ainda meio achando o rumo, né? Sim, tentando juntar os cacos, né? Bom, só que um fator fez o ar da Baixada Santista mudar para melhor. Vanderlei Luxemburgo, sim, ele mesmo, após uma boa para razoável passagem pelo Real Madrid, voltou ao clube onde estava antes de se aventurar pelos gramados espanhóis. Vale lembrar que o treinador bateu campeão pelo Santos em 2004, né, campeão brasileiro, e passou o ano inteiro de 2005 dividindo o vestiário com os Galácticos lá de Madrid, né, Ronaldo, Zinedine, David, Roberto Carlos, Raul e Luiz. Né, David Beckham. Beckman. Né? Muita gente fala Beckman, né? Zinedine Zidane, David Beckham e Luiz Figo, Raul, enfim. Owen, né? Tinha Owen. Tinha Wood. Makelele, Gucci. Era um time, enfim. Time louco, né? Era um time bastante famoso
Não era tão bom, você pega uns caras ali que não era tão bom também. Não, mas é que era muito isso, né? Tinha os Guts da vida, Não, mas era um time que era o cara lá, qual é o nome dele? Presidente? Florentino Pérez. Ele pegava assim, quem era o melhor do mundo? Era Pavones e Zidanes, o nosso era o pé no chão, né? Política pé no chão. Política pé no chão, dele política era Zidanes e Pavones, que era misturar os principais jogadores do mundo com jovens promissores das canteiras do Real Madrid. Pegando, né, cara? Quem era o melhor? Que ano é esse? 2005, 2006. Ronaldo já tinha sido o melhor do mundo, Zidane já tinha sido o melhor do mundo, Roberto Carlos tinha sido o segundo melhor do mundo. Mas 2001, mas cara, o Figo pra ser o melhor do mundo foi muita forçação de barra. Assim, não tem ninguém, tipo um Modric. Eu acho o Modric melhor. Mas não pra ser o melhor do mundo. Mas o Modric é muito melhor que o Figo. Não, eu entendi seu ponto, mas o Figo era um cara eu acho que caiu muito no colo ok, mesmo, cara. Né? Sim, Figo é bom. Enfim, bom jogador. A gente até falou disso no episódio Santos contra Barcelona, né? Foi, verdade. Então, tá Figo, porra, super comum, enfim, mas... É isso. Devia ter um charme que eles não... É o cabelo, eles, os cronistas, não conseguiam fugir. O Lucha de 2006, obviamente, não era o Lucha de hoje, né? E hoje, dia 6, que a gente está gravando aqui, o Lucha ainda é técnico do Corinthians, né? Não sei amanhã, então por isso até que eu estou fazendo esse adendo, né? Não é o Lucha de hoje, né? Era um treinador ainda muito capaz de montar fortes times com diferentes características. Obviamente ele era muito centralizador, isso ele sempre foi, talvez isso esteja atrapalhando ele hoje em dia, né? E o novo velho treinador preparou uma verdadeira revolução na Vila Belmiro, como geralmente ele gostava de fazer. Hoje ele já não faz mais, o discurso do Vanderlei já não encontra eco onde ele chega. Vanderlei chegou no Santos já comprando uma enorme briga ao dispensar, por exemplo, o Giovani, um dos principais ídolos da história do Santos, né? Além disso, ele mandou também passear nomes muito badalados como Luizão e Cláudio Pitbull. Para que você que não conhece, Cláudio Pitbull era um nome badalado em 2005, 2006. Ele foi muito bem numa campanha do Grêmio, quando o Grêmio foi rebaixado. Foi disputada a tapa por todos os times. Foi? Né? Chegou na verdade, a campanha do Grêmio em 2004, perdão. Exato, que o Grêmio caiu. Isso. Veio com salário alto. Ele veio super badalado, assim, era um jogador que todo mundo queria e o Santos acabou conseguindo contratá-lo. Hoje, talvez pouca gente lembre de Cláudio Pitbull. E outros jogadores que estavam no modo come e dorme, como muitos jogadores que estão hoje no elenco atual do Santos. Em contrapartida, né, o Luxemburgo dispensou todos os jogadores que eu falei. Foi às compras, quando o Santos conseguia contratar jogadores com muito mais facilidade do que hoje em dia. E aí o Santos foi buscar nomes como Fábio Costa, que voltou do próprio Corinthians depois de uma temporada por lá. Fabinho, né, que era um volante lateral direito que jogou no Corinthians, mas estava no Toulouse. Não é o Fabinho de 2004, é o Fabinho 11 dedos, 21 dedos. Isso, o Fabinho que 6 dedos, 11 dedos ou 21 dedos, como que era? O Fabinho fez base no Corinthians, né? Isso. Jogou no Corinthians, estava no Toulouse da França quando veio... Não, eu acho que ele estava no Japão. Eu acho que ele passou pelo Toulouse, mas acho que ele estava no Japão. Ele foi pro Toulouse do Santos. Isso. Ele vai bem no Santos. Nesse ano de 2006 ele vai pro Toulouse, isso. Chegaram também nomes como o Maldonado, o volante Cláudio Maldonado, chileno, muito bom jogador. Muito. O Reinaldo, o atacante, que teve passagens pelo Flamengo, pelo São Paulo. O Jonas, que começou no Guarani, pior atacante do mundo. Veio pro Santos, se transformou no pior atacante do mundo no Guarani, depois fez muita fome, amado lá em Lisboa pela torcida do Benfica. Não, ele foi o pior atacante do mundo no Grêmio. No Grêmio. No Guarani. Perdão, no Grêmio. Ele começou no Guarani. Muito bom jogador. Exatamente. Muito bom. E ele foi muito bem no Benfica, chegou até a jogar na seleção brasileira. Ele é bom jogador. Chegaram também Rodrigo Tabata, Kleber Santana, que Deus o tenha em ótimo lugar, e o paraguaio Manzur. Que janela, hein? O Santos foi muito bem. Que janelaça do Santos, o Vanderlei matou no peito, ele que fez as negociações. Eu acho que eu coloquei ele mais pra frente do roteiro, mas já que estamos falando dele, foi o melhor que você viu no Santos, Vanderlei? Foi. Cara, São Paulo foi o mais impressionante. São Paulo era louco, mas é que a molecada, a gente sempre toma esse cuidado de falar, a gente tem quase 40, fez 40, Fernando? Eu tenho 40 já. Eu tô quase lá, faltam acho que uns dias aí, uns 600 e poucos dias, mas eu tô quase chegando. Não, 500 e poucos dias. A gente fala pra muito jovem também. Por exemplo, o Vitor Hugo, que tem 6 anos. O Vanderlei Luxemburgo, pra mim, foi o melhor disparado que eu já vi. Era um Guardiola. Cara, o que ele fazia era absurdo. Era um Guardiola. Nos anos 90... Era um Guardiola. Entre 90 e 2000 e
7. Isso, a comparação com o Guardiola não é exagerada. Não. Pra você ter que contextualizar, né, o futebol daqui, o futebol de lá. Mas por 17, 18, sei lá, 20 anos, Luxemburgo foi, pra mim, disparado o melhor técnico brasileiro. Sabia tudo, tinha um elenco na mão. Ó, eu tô falando só as coisas boas, tá? Sim, claro. Mandava aprender, mandava soltar, tinha moral. Mas os jogadores respeitavam. Era uma figura super controversa em vários aspectos, já abandonou o projeto, já deixou o time na mão, indicava jogadores de qualidade duvidosa, Edgari, Nelson, Magno e Gilmar. Galvão. Não, que Galvão? Galvão, um centroavante. Nossa, Galvão, Ronaldo Guiaro, Jardel, zagueiro. Depois fez história no Benfica também. Então, assim, ele trouxe uns 500 caras pra 2006, né? Alguns deram certo, outros não, mas era uma característica do Lucha. Muito era falado sobre a origem desses jogadores, se ele tinha... Nunca foi provado nada. Fato é que ali na beira do campo, cara, e no motivacional e na condução de elenco, ele era o melhor, pra mim foi o melhor. Dificilmente a gente vai ver um cara igual a ele, assim. Aqui no Brasil, não. E a figura que ele representa, né? Sim. A gente ia fazer um episódio sobre ele, a gente prefere fazer do Leão, porque o Luxemburgo tá no Corinthians. Exatamente. Mas um dia a gente faz. Quando ele estiver aposentado... Não que a gente tenha algum problema com o Corinthians. Não, nada, mas enfim. Exatamente. Mas a gente teve que escolher entre o Luxo e o Leão. O rival, a gente escolheu o Leão, que tá rival aposentado. Como outro qualquer. Exato. Fique claro. Luxo e Leão, escolhemos o Leão. Quando o Lucha parar, a gente faz o Lucha, porque... Inclusive, eu acho que esse trabalho que ele fez, foi em 2006, 2007, pra mim foi o melhor trabalho dele no Santos. Ele passou em 97, foi campeão do Rio São Paulo, fez um excelente brasileiro, voltou em 2004 para ser campeão brasileiro, fez não foi uma temporada inteira, né? Foi 7 meses ali e tal. E aí ficou 2006, 2007, pra mim foi excelente. Depois voltou em 2009. É isso. E aí teve a confusão em 2010 com o Neymar, ele já no Galo, Neymar, Ganso... E Robinho provocaram ele falou que nunca mais ia voltar no Santos, etc e tal, mas queria voltar um dia desse aí, né? Deixa ele. A gente não esquece. Longe de ser brilhante, Fernando, o Santos começou o ano até que bem. Apesar de algumas derrotas, ocupava a 4ª posição na tabela do Paulistão, com 16 pontos, atrás do Noroeste, do Palmeiras e do São Caetano. Aquele Paulistão, galera, foi disputado em pontos corridos, um turno único. Verdade. A exemplo do que aconteceu no ano anterior, que o São Paulo foi campeão. Inclusive em cima do Santos. Né? O último jogo foi em Mojimirim. O Santos não queria festa aqui na Vila. Exato. E na véspera do clássico contra o Corinthians, o Lucha começou com o tradicional jogo de palavras. Né? Ele dominava essa arte de conduzir o assunto, a pauta da imprensa para onde ele queria. Durante a semana ele ia colocando sementinha aqui e ali e ia desviando o foco total. Ele, por exemplo, se recusou a falar do 7-1. Ele não tinha nada com o assunto, fez muito bem. E foi grosso com os repórteres, né? Que era grosso pra caramba quando ele queria, e fez mistério sobre o time que iniciaria a partida. E nos bastidores, Fernando, ele fez um trabalho motivacional. Ele mostrou vídeos de atletas paralímpicos, por exemplo, superando todos os tipos de desafio. Ele adorava isso, né? Ele gostava. Muito. Ao contrário do Muricy. E ele comandou um treino secreto na véspera do jogo, Fernando, com 3 zagueiros. Ele, depois disso, ele usou bastante, mas antes disso, ele não usava esse esquema. Usava muito raramente, em situações específicas. Não era esquema que ele adotava muito, não. Ali você pode falar, mas recuava o volante. Pode falar um monte de coisa, né? Que já fiz volante. Não, mas botar 3 caras ali atrás, 3 zagueiros alas, de ofício, vamos dizer assim. Ele não usava, principalmente no Santos. E vale lembrar que nos treinos abertos para a imprensa, ele montou o time no 4-4-2 e no 4-3-3. Ele estava escondendo. Sim. Só que, Fernando, no dia do jogo, ele não entrou nem com 4-4-2, nem com 4-3-3, nem com 3-5-2, nem com 3-6-1. Por quê? Aí você vai. Bom, o Santos não divulgou a escalação previamente e pior, o Santos entrou em campo com 12 jogadores, isso mesmo, 12 jogadores, 11 titulares e o Geilson. Esse fato, né, foi suficiente para que o Antônio Lopes, que era técnico do Corinthians, entrasse em campo para reorientar os seus jogadores novamente, né? O Antônio Lopes percebeu que o esquema adotado pelo Vanderlei, quando ele não sabia quem entraria em campo, ele muito provavelmente viu a figura do Geilson, imaginou uma coisa, quando o Geilson saiu do gramado, ele ficou totalmente perdido, né? Enfim, se isso realmente desestabilizou o adversário, a gente jamais vai saber. Mas o Lucha mostrou ali que não estava para brincadeira, e a gente tem um vídeo para mostrar que é bem legal, que mostra um pouquinho dessa passagem. A gente comentava aqui
por causa do erro de digitação, segundo o Marcelo Oliveira disse a nossa produção, que o Coritiba entregou uma escalação com 2 erros para o Grêmio antes do jogo de ontem. Marcelo Oliveira entrou em contato com a nossa produção e disse que foi um erro de digitação, que não foi má fé. Em 2006, nós contávamos que no clássico Santos e Corinthians pelo Paulistão, Vanderlei Luxemburgo, o treinador do Santos, entrou com 12 em campo para confundir o adversário, Antônio Lopes, que dirigiu o Corinthians. E o Sport TV, à época, assim mostrava. Ou eu tô louco, ou eu tô enganado aqui. Eu tenho 11 jogadores de linha do Santos dentro de campo. O Geilson tá ali para dar uma confundida a mais no Antônio Lopes. Por isso que já valeu a tática do Luxemburgo. O Geilson tá dentro de campo como se ele fosse jogar. Ele tá com a 17, na verdade. Ele fica por ali como se fosse jogar. Mas tá uma confusão geral, né? Todo mundo tá procurando se entender aqui ainda. Milton, e também só para esclarecer bem o mistério armado pelo Vanderlei Luxemburgo, claro, com a assessoria de imprensa e o resto da comissão técnica, sequer foi fixada lá na sala de imprensa alguma lista do Santos. Não teve um despiste, não teve nada não. Até o último minuto o time já está em campo e o Santos simplesmente não colocou nenhuma lista à disposição. Todo mundo, assim como a gente, está aqui no gramado tentando casar os jogadores que entraram em campo com a sua numeração. Ô Fernando, o mais legal desse vídeo é que o Lopes... Eu imagino, eu nunca participei de uma preleção de um time profissional, só de jogo de molecada, de várzea, de praia. Mas é assim, ó, pega ali o lateral, você pega o fulano, você... E alguém sobrou, cara. Sobrou Sim, quando o Geilson sai... Ou que seja o Geilson, porque como o Santos não deu a escalação, ninguém sabia quem era o jogador extra. E o mais legal é que depois dessa partida mudou a regra. Mudou a regra. Antigamente, antes, né? Antigamente, até a semifinal de 2001 tem isso. A semifinal, a gente já falou isso. Sim. Paulista de 2001, que o técnico era o Vanderlei, do Corinthians, ele não dá a escalação pra imprensa. E o jogo começa atrasado porque ele não liberava a escalação do Corinthians. Tanto que a Globo nem tem aquela arte das escalações. Foi no Gogó ali, não lembro quem narrou o jogo, enfim. Então, eu acho que foi o Galvão. Pode ter sido o Galvão. Então, assim, o jogador extra era um mistério pra todo mundo, menos pros jogadores do Santos e a comissão técnica. Até pra gente era. Sim. A gente não sabia quem ia ser, quem seria os 11 iniciais. Exatamente. E aí, quando saiu o Geilson, aí foi matou o Lopes porque ele contava que o Santos jogasse com 2 jogadores de ataque. Exato. Né? E era normal, né? E com a saída do Geilson, o Santos mudou seu esquema com 1. Então, obviamente, que algo teve que mudar no sistema de marcação do Lopes e ele não se fez jogado, entrou em campo para poder mudar isso imediatamente. Delegado. Acusando muito golpe, né? Acusou. Se eu fosse ele, eu segurava um pouco, deixa o time se virar, né? Chama o capitão, exatamente, e passa para ele. Enfim, naquela tarde o Santos entrou em campo com o Fábio Costa no gol, Luiz Alberto Manzuri Domingos, Neto, Fabinho, Maldonado, Kleber Santana, Rodrigo Tabata e Kleber, Reinaldo sozinho no ataque. No decorrer do jogo entraram o Wender no lugar do Mansur, o Léo Lima no lugar do Rodrigo Tabata e o Geilson, personagem muito importante de hoje, no lugar do Reinaldo. O Corinthians foi com Marcelo no gol, Coelho, Marinho, Betão e Gustavo Neri. Marinho e Betão, que era considerada a melhor zaga do Brasil naquela época, por conta do título brasileiro por conta do título brasileiro. Bruno Otávio, Marcelo Matos, Ricardinho e Carlos Alberto, ele mesmo, vamos falar de nível técnico, Teves e Nilmar. No decorrer do jogo, o Elton entrou no lugar do Otávio, o Roger, ele mesmo, Roger Flores, né? Tem chinelinho, enfim, tem vários... Você ia falar Roger Seco? Ou o Roger, tinha outros também, né? Tinha Galisteu. Galisteu, isso. Enfim, grande Roger, que se envolveu com muitas celebridades, entrou no lugar do Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico, e Rafael Moura, o He-Man, que entrou no lugar do Nilmar. Vocês reparam que o time do Santos já era um time com aqueles reforços que a gente falou, já era um time mais interessante no papel. Sim, muito Luiz Alberto, bom zagueiro. Gostava dele. Manzur fez um bom papel no Santos. Domingos com seu jeitão ali. O mais legal do Manzur é que ele foi pra Copa, né? Depois de muitos anos, o jogador do Santos não ia pra Copa, né? Desde quando? Foi do Rodolfo em 86. Ficou 90, 94, 98, 2002, é verdade. Domingão, com o jeitão dele ali, mas, cara, nada a dizer do Domingos. Defender. Acho que é um zagueiro que cumpriu o papel dele aqui. Exatamente. Todo mundo sabia o que esperar dele e ele cumpria. Não era um Domingos da guia, mas era um zagueiro. Neto era não gostei da passagem. Neto quase fez um gol nesse jogo, mas não gostava do futebol dele. Fabinho, Maldonado e Kleber Santana numa trinca de respeito. Bom mesmo.
Cara, o Maldonado jogou muito no Santos. Maldonado é um dos melhores jogadores que eu vi jogar em estádio, assim. Eu absurdo. adorava ver ele. Aliás, ele é auxiliar, ele tá no Red Bull ainda, não? Ele saiu. Não, tá no Vasco. Ele era auxiliar do Barbieri, foi com o Barbieri pro Vasco, não sei se saiu agora, mas ele tem tudo pra ser um treinador. Inteligentíssimo dentro de campo. Kleber Santana, que jogou muito bem no Santos, muito bem no Santos, impressionante a passagem dele, pô, trágica morte. Tabata que nunca saiu do quase, né? Mas todo mundo queria. Teve boas passagens, sim. né? Mas nada que nada... esperávamos mais. Todo mundo queria ele, o Santos investiu uma grana. Kleber de novo manteve, Kleber é excelente jogador. Reinaldo era um bom jogador, fez alguns bons, mas se machucava muito. Sim. Fernando, passados os momentos de pastelão antes da bola rolar, o que se viu foi uma partida mais equilibrada do que o esperado. O Corinthians tomou o controle da partida, né? Que era o esperado, mas criou algumas chances com o Coelho de fora da área e com o Marcelo Matos, de novo ele. Mas o Santos assustava nos contra-ataques, principalmente com o Geilson, e teve aquela bola do Neto que eu falei também. E o Geilson não começou jogando, mas ele entrou ainda no primeiro tempo, porque o Reinaldo machucou. Como de costume. Ele machucou fazendo um gol, lembra, no Parque Antártica? É verdade. O Santos ganhou do Palmeiras. 2-1. Ele faz o gol caindo e sentindo a posterior. Tipo, saiu do jogo. E no segundo tempo, a pressão do Corinthians aumentou, e aí virou um Tevez contra Fábio Costa, os ex-companheiros se não deviam ser ali, muito né? amigos, Não, total, acho que é outro estilo de pessoas muito diferentes, né? E bom pra gente que o Fábio Costa estava bem inspirado e evitou os gols do argentino com belas defesas, e a cada defesa ele comemorava, aquele jeitão do Fábio Costa, né? Peculiar. Camisa larga, dedo em riste, assim, o Fábio Costa era demais, assim, cara. E com 30 minutos do segundo tempo, Fernando, Luiz Alberto foi expulso, e aí a tendência era a pressão do Corinthians aumentar. Só que 3 minutos depois, o Domingão, até hoje, vamos procurar o Domingos pra ele falar se ele lançou ou se ele rifou. Cara, ele lançou, com certeza. Com certeza, também acho. Ele deu um lançamento ali lá pela lateral direita, rente a linha lateral ali, e ela caiu na afeição do Geilson. O Geilson ganhou da zaga, ganhou bem na velocidade ali, passou pelos zagueiros. Esse gol é muito legal, cara. E bateu de canhota, assim, rasteiro, onde dava pra bola entrar. Eu adoro esse gol. Esse gol é demais, cara. E ainda deu tempo de tirar uma onda ali na comemoração. Ele saiu imitando o mosqueteiro na frente da torcida do Corinthians. Vamos ver esse lance, Marcelo? É um gol bem importante. Autoriza o árbitro, a bola rolando. Em alguns lances, né? Corinthians e Santos, clássico. E aí, Maurício Noriega, qual deve ser agora a situação do Luxemburgo? Como é que ele soluciona para... É um jogo vamos que ver não o Geilson vale no título, contra-ataque. né? Tirou o Betão, foi para dentro da área, Marinho acompanha, vem a batida! Olha o gol. Bateu bem, né, velho? É o que eu acho mais legal, assim, me parece que ele não acerta tanto. É, que ele pega meio de tornozelo. Exato, então que torna esse gol mais bonito ainda. Geilson tirou e vai no cantinho do Marcelo Marcelo também. Depois o Marinho foi acompanhando e com medo de fazer a falta. Geilson chegou na entrada da área. Olha lá, ele pega meio que... Olha lá, se ele chuta certo, a bola vai no outro canto. Assim, 33 minutos, genial nesse com um homem a aspecto. menos. O Santos E ele foi muito abre bem, o placar muito no bem. Morumbi. o Bertolete fala, com um homem a menos, né? E todo mundo achava que o Santos ia tomar uma pressão absurda, né? A gente tinha certeza que o Santos tomaria uma grande pressão. Sim, todo mundo. Acho que os jogadores, né, cara? Sim, que era o momento do Corinthians nos últimos 10 minutos. Corinthians 0. Mas não, o Santos controlou bem o final do jogo, Fernando. Por quê? Porque fez o gol, né, Vini? Claro. O jogo virou a feição do Santos. Né? Isso, exatamente. E bom, o Santos ainda fez um segundo gol, né? Fez. Aos 38 minutos com o Kleber Santana de falta, mas o Bandeira não viu que a bola ultrapassou a linha. Inacreditável esse lance. Exatamente. Se tivesse o VAR, ou pelo menos o goal line, né? Qualquer coisa ali. Famoso chip na bola, o Santos teria ganhado essa partida por 2-0. O Santos resistiu bravamente nos minutos finais e tirou sim um grito da torcida que estava entalado, porque depois do 7-1, Vini, o Corinthians veio a Vila Belmiro e ganhou do Santos. Naquele jogo remarcado, né? Jogo remarcado por 3-2. Então, assim, o torcedor santista estava muito incomodado com o Corinthians. O Corinthians ganhou as 2 partidas do Santos, foi campeão brasileiro. Então, isso incomodou bastante o torcedor do Santos. Certos jogos não valem título. Esse jogo foi muito importante para que o Santos fosse campeão na sequência. Sim. Mas não foi um jogo que determinou, né, a conquista. Mas esse jogo tem um valor inestimável para a torcida. Primeiro, para ganhar do rival, que é sempre bom. Segundo,
Com essa vitória o Santos chegou muito perto das primeiras colocações, e essa questão, né, das derrotas acachapantes que foram no ano anterior, um time que estava em reconstrução. Então, enfim, esse é o tipo de vitória que o torcedor no dia seguinte realmente chegou no trabalho. Chega grande, né? Extremamente, não, o trabalho na escola, Chega enfim, grande demais, cara. em qualquer outro lugar, extremamente feliz. Bom, aquele time incorporou ao longo desse campeonato, né? E a gente pode dizer que, ainda que no início, aquela vitória foi, obviamente, essencial para o título, né? O título veio na última das 19 rodadas. Muito pouco, né, se falou sobre o assunto, mas o título paulista em 2006 quebrou um jejum que durava 22 anos, né, 2002. Quebra aos 18 anos sem nenhum tipo de conquista. 2006, o Santos foi campeão paulista depois de 22 anos. Foi um dos poucos títulos em que um principal protagonista foi o treinador. O Santos não teve naquela campanha nenhum jogador que foi extremamente brilhante ou que carregou nas costas o time inteiro. Foi um time muito regular, né, Fernando? Exatamente. Kleber Santana fazendo vários... O Santos ganhou vários jogos de 1-0, Sim. ou do Kleber Santana ou do Geilson. É isso. E assim, o time que tomava poucos gols, né? É um time muito aplicado taticamente, e era um time que não tinha o DNA ofensivo, não tinha vitórias com ampla superioridade do rival, mas era um time muito gostoso de se ver, muito aplicado, muito né? aguerrido. Um time muito tático, Fernando. O Santos tomou 19 gols em 19 jogos, foi a melhor defesa do campeonato. Sim, e desses 19 tomou 3 na penúltima rodada pro São Paulo, né? Isso, 3-1, São Paulo do Muricy. Exatamente. O Santos, vocês o Santos poderia ser campeão com empate. Isso, o São Paulo jogou muito bem aquele jogo. O Santos terminou com 43, o São Paulo com 42. Porque o São Paulo ganha do Mogi na última rodada. Isso, é um São Paulo campeão do mundo, né? Isso, e finalista da Libertadores daquele ano de 2006, né? Perdeu pro Inter na final. O time era campeão brasileiro. Campeão brasileiro, não. Era o melhor time do Brasil, era o São Paulo. Sim. Melhor time e melhor elenco. Porque o São Paulo na época tinha 2 jogadores para cada posição. Você fez um trabalho sensacional mesmo. E o Santos conseguiu superar. E assim, o São Paulo não tava para brincadeira no campeonato. O São Paulo fez 42 pontos. O Santos 43. Vocês têm noção, o terceiro colocado, o Palmeiras, fez 36. Então, o São Paulo jogou para ser campeão. Sim. Não, e os dois foram muito acima dos demais e foram realmente muito bem. Bom, somos muito ruins de matemática, mas em 2006 foram 3 jogos entre Santos e Corinthians, né? Sim. 1-0 nesse jogo do Paulista, que esse golaço do Geilson, e mais 2 vitórias do Santos no Brasileirão, um 2-0 na Vila e um 3-0 no Pacaembu, com direito a gols de Zé Roberto e Leandro diferenciado. Ou seja, Santos e Corinthians em 2006 foi 6-0, Vini. 6-0. Eterno 6-0. E além do título paulista, Fernando Santos terminou bem o Brasileiro de 2006, com uma decente 4ª posição. Sim. Que rendeu uma vaga... Não disputou o título, mas chegou em 4º. Porque deve ser chega em 4º disputando o título. Sim, né? não, o Santos não disputou. Não disputou. E rendeu uma vaga que antes era chamada na pré-Libertadores, né? Isso. E o Santos, em 2007, passou da primeira fase da Libertadores. Do Blooming, quando o Santos ganhava do Blooming, inclusive. O do Pedro? O do Pedro lá. Lateral Pedro. Aqui foi 5-0. Na Libertadores de 2007, o Santos fez novamente uma grande campanha, também com o Lucha no banco. E só foi eliminado no... Cara, eu odeio, critério de desempate do tal do gol fora. Eu gosto, mas ele jogou contra várias vezes jogou contra a gente, né? Copa do Brasil 2015, Libertadores 2007, mas já jogou a favor também. Também, no Brasil, Paulista 2015 teríamos perdido. O Santos foi eliminado pelo Grêmio, pelo placar agregado, né? No gol qualificado. O Santos perdeu no Olímpico 2-0, naquele jogo que o Ávalos falhou, né? Sim. E ganhou na Vila por 3-1, naquele jogo do Renatinho. Isso, que jogo. Não o Renatinho volante, um outro Renatinho atacante. Sim. Era pro Santos sair pra final. O Santos acho que faria um papel bem melhor que o Grêmio na final contra o Boca. Também acho. E aí, além além dessa campanha na Libertadores, o Santos foi bicampeão paulista naquela final contra o São Caetano, gol do Moraes, o Juninho. E depois foi vice-campeão brasileiro pro São Paulo. Juninho que está livre no mercado, hein? Fecha o olho, Rueda. Que isso? Nossos ídolos têm que voltar para casa. O Santos... Não, brincadeira. O Santos foi vice-brasileiro pro São Paulo, mas foi uma distância longa, né? O Santos até chegou a uma época ali perseguindo 2007 um pouquinho. Chegou a competir um pouco. Pouquinho, mas perdeu um jogo São Paulo... na Vila, um gol do Mineiro, né? Depois o São Paulo abriu uma boa distância e foi campeão com méritos. E, Fernando, além desse... O Geilson, né? Além desse gol contra o Corinthians, esse gol marcante... E tem outro gol que ele fez também, que a gente vai chegar lá também.
Ele fez, na época, o gol 11.000 da história do Santos. Contra o Vasco, né? Por que a gente fala na época, Fernando? Porque, infelizmente pra ele, e felizmente pra gente, que é pesquisador e gosta de história, e em breve historiadores, muito breve poderemos ser chamados de historiadores. Tá chegando a hora. O Guilherme Nascimento e o Guilherme Guarchi acharam alguns gols perdidos da história do Santos. Sim. E com isso caiu por terra o gol 11.000 do Geilson, Fernando. Que tinha sido em São Januário contra o Vasco, né? Exatamente. 3-1. Jogou muito bem esse jogo. E a gente vai falar... Foi um jogo antes do 7-1, se não me falha a memória. Então, a gente vai chegar lá. E o Geilson tava com moral antes desse jogo do Vasco, por quê? Um jogo antes dessa partida do suposto 11.000 foi o gol contra o São Paulo de falta. Que é a falta que o Ceni bateu na barreira, que a gente viu esse jogo num churrasco, Fernando. É verdade. A gente tava completamente embriagado no churrasco, assistindo esse jogo numa televisão com um sinal mequetrefe. E menção rosa pro Luciano Henrique nesse lance. Foi perspicaz. O Ceni bate a falta na barreira, a bola sobra no pé do Luciano Henrique, ele já liga direto pro... Não, mas o Luciano Henrique chama o Ceni pra dançar. Isso atrapalha o Rogério de conseguir chegar no gol. Aí ele dá esticada pro Geilson, o Geilson invade e finaliza no ângulo, assim. Acho que o primeiro volante Renan de São Paulo parecia um podia ter tentou tirar isso. Se fosse Soares, não teria feito esse gol. É verdade. O Ceni já tinha tomado um gol antes, assim, do Roger. Sim. O Roger Galisteu. Mas ele tava comemorando, né? E foi um gol ilegal, né? Foi um gol ilegal. Sim, mas ele tinha feito um gol. Nesse não. Nesse ele bateu a falta na barreira. Que não era comum. Engraçada. Que não era comum ele bater uma falta na barreira. Não, principalmente naquele ano ali. Ele fazia vários gols. Sim. E a cena do Rogério pesadão correndo é muito engraçada. Chamando ele pra dançar é maravilhoso, cara. E, bom, então o Geilson, gol no Corinthians, gol 11.000, gol contra o Ceni, nesse Ceni da barreira. O cara botou o nome dele ali num curto intervalo de tempo, né? Vini, né? Mas, né, só pra gente falar desse suposto gol 11.000, né? Nessa noite em São Januário, 26 de outubro de 2005, que o Geilson fez o gol 11.000, que deixou de ser gol 11.000. O Santos jogou com Saulo, Paulo César, Luiz Alberto, Rogério e Kleber, Fabinho, Gavião, Luciano Henrique, Ricardinho, Basílio e Geilson. E o Vasco jogou com Roberto, Wagner Diniz, Fábio Braz, Anderson Duó e Jorginho Paulista. O Vasco também teve uns times que pela madrugada, hein? O Vasco gosta. E esse meio campo do Vasco, Vini? Ives, Osmar, Abedi, que não é o Pelé. E Moraes. Que é o Moraes. O Moraes baixinho. Que fez o gol na final de 2011 contra o Santos, né? Pelo Corinthians. Alex Dias e Romário. Que isso? E o técnico? E Renato Gaúcho. Assim, o Vasco, tipo... De Alex Dias e Romário para Ives, Osmar, Abedi e Moraes. O Vascão gosta disso, né, cara? Exatamente. Logo no primeiro minuto de partida, o Geilson anotou de cabeça o gol que na ocasião, né, a gente comentou aqui, foi o 11.000. O Ricardinho cobrou o escanteio da esquerda com veneno e o Geilson cabeceou da marca do pênalti. Ele era muito bom nisso. E o gol do 7-1 foi um gol muito parecido. Exatamente. Né? Bom, nessa partida o Santos ganhou por 3-1, 4 minutos depois do suposto gol 11.000. O Romário empatou a partida. O Romário que gostava também de fazer uns gols no Santos, pelo amor de Deus. Mas não fez tantos assim. Mas ele gostava. Ele fez mais os rivais, né? E... a gente até trouxe esses números, né? Acho que ele tem 4 gols contra o Santos. A gente trouxe esses números, né? Ele fez muito mais gols com os rivais. Não, na verdade foi na Sofis TV, olha, minha cabeça me confundindo. Não, mas na Sofis TV, jogou pouco na Vila. Isso. Jogou bem pouco na Vila. Ele fez, assim, em comparação do que ele fez gol em São Paulo, Corinthians e Palmeiras, ele fez muito pouco gols no Santos. Não, mas ele gostava de fazer uns gols. Só num jogo lá naquela final da Mercosul contra o Palmeiras, ele fez 3, né? O bicho era enjoado demais. Aos 14, o Ricardinho colocou o Santos de novo na frente do placar, batendo o pênalti. 1 minuto depois, o Basílio fez o terceiro, ou seja, 3-1 com 15 minutos de jogo. E o Santos podia ter feito muito mais, aquele Vasco estava muito bagunçado. Jogou na Globo, cara. Foi mesmo. O time do Vasco é muito bagunçado, Fernando. Não mudou nada, né? E o cara, nosso era um pouco mais organizado, mudou muito. O Santos chutou 2 bolas na trave, o Paulo César perdeu um pênalti e o goleiro Roberto foi um dos destaques do jogo. Do outro lado, o Romário também chutou um pênalti na trave. Acho que ele tremeu ao ver o Saulo no gol. Sim, goleiro Saulo. E aquela vitória levou o Santos à 5ª posição, colocou o Santos na briga pela Libertadores. Um resultado importante, ainda mais porque foi realizado pouco tempo depois daquele jogo remarcado contra o Corinthians, aquela que a gente falou agora da derrota por 3-2 na Vila. E, Fernando, o gol
A gente falou sobre o gol 11 mil, o gol 10 mil não é mais o Jorginho, que fez o gol contra o Vila Nova, na estreia dele, Isso, na Copa do Brasil de 98. Mas sim do Dutra. Que foi feito em 97 contra o Bahia. Que não é o gol do meio campo. Ou é o gol do meio campo? Eu acho que é o gol do meio campo. É o gol do meio campo? A gente já falou talvez isso. o Dutra deve ter um gol. Não, ele tem mais um de fora da área também, um gol bonito também. Não, é o gol do meio campo sim. E isso aconteceu mesmo com o Geilson, né? E após o VAR da nossa história, né? Sim. O gol 11 mil foi marcado pelo zagueirão Luiz Alberto, que em um mês antes o Santos perdeu o Fluminense por 4-3 em volta redonda. Um jogão, cara. É o gol do Pet, né? É o gol do Pet. Isso. Golaço de fora da área do Pet. O Luiz Alberto fez o gol, ele fazia muito gol, o Luiz Alberto. Sim. Então o gol... 5-1 ele fez 2 contra o Palmeiras, né? Fez 2, podia ter feito mais. Mambo number 5. Aquele jogo é histórico. O Pelé tava. E eu também. Eu também. É verdade. Pô, a gente e o Pelé no mesmo ambiente, tá vendo? Vai. Só podia ter goleada. Sim, não tinha como. Cara, tempos bons, Fernando. Assim, 2005 foi ruim, 2006 foi bom, 2007 bom, 2008 ruim, 2009 ruim. Aí 2010 até 2016 bom. Depois essa ladeira abaixo. Aí depois é só tristeza, cara. Quando me pergunta assim, tá numa rodinha de pessoas que você acabou de conhecer, sou palmeirense, sou corintiano, e você? Sou triste, cara. Minha resposta é essa. Mas vou ser feliz um dia, de novo. Assim como você e vocês estão vendo a gente, certo, Fernando? Exatamente, Vini. Quem gostou dessa história é só ir lá no apoia.se/Amigos Urbano, dar o apoio que quiser. Quem apoia entra no nosso grupo, pode palpitar. A gente tá com ideia aqui. Vamos ver se o Marcelo deixa de trazer a galera pra assistir o programa. Um de cada vez. Estúdio. Um de cada vez, não cabe todo mundo. Exatamente. Mas um de cada vez com organização e silêncio. Por favor, E pra assistir, ver um pouquinho dos bastidores e conhecer a gente também. Vai ser um prazer, galera. Tamo no site amigosurbano.com.br. Ainda estamos no Twitter, nessa rede que está na UTI. Cada vez mais indio. Tá na UTI. Ainda não vai para o Threads, ainda não faz necessidade, né? Não vamos concentrar tudo em Mark Zuckerberg. Exato. Vamos espalhar nossos investimentos, né? Exatamente. E Twitter no Instagram, @amigos_urbano, estamos no YouTube e nos principais agregadores de áudio. Beleza, galera? Valeu, Fernando. Valeu, até a Vini, próxima. Valeu, Marcelo. Valeu, pessoal. Marcelo, tchau.